Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não estava na palestra do mês passado, eu optei por pegar o tema amor e dividi-lo em 3 partes. E aí no mês passado a gente falou um pouquinho sobre o amor desde a parte histórica, um pouquinho lá de Grécia, né? Os conceitos que foram sendo dados ao amor no decorrer da história, ao amor que chegou para nós nos últimos séculos, também com outros sentidos, né? A questão da mídia, a questão do patriotismo sendo um sentimento coadjuvante de amor e assim por diante. Então hoje eu vou abordar esse mesmo tema, que é o amor e suas dimensões, que só vai terminar no mês que vem, com o amor incondicional, e vou falar um pouquinho para vocês do amor dentro da doutrina espírita, né? Claro que, como eu já falei no mês passado, o amor é amor. A gente às vezes perde muito tempo tentando uma definição e o amor não foi feito para ser definido, ele foi feito para ser sentido e aplicado. E no mês passado ficou um pouquinho mais teórico, né, para buscar todos aqueles conceitos, e aí eu falei que nesse mês, como eu ia trazer um pouquinho para mais perto da gente, eu trouxe várias ilustrações assim para a gente deixar um pouquinho mais próximo. Só para relembrar então, que a gente terminou falando no mês passado, que dentro da nossa doutrina, como em tantas outras no cristianismo, nós temos Cristo como um grande ícone de amor, né? Foi um ser bastante iluminado que conseguiu trazer muito mais para a prática, muito mais para perto da gente, o que é esse substantivo, né? Amor. E ele foi o mais elevado espírito que veio com essa missão de disseminar o amor. Então ele já começa a sua história trazendo o amor como uma coisa tão sublime que o amor ele é partilhado. O amor é uma coisa que não tem problema em ser dividido, ele não perde quantidade, ele não perde tamanho. Então Cristo tinha todo o seu amor e devoção ao seu Pai, o nosso Criador, como ele também tinha todo o seu amor, devoção e respeito ao seu pai José, que foi o pai da terra, né, que ele teve. Como conosco acontece também, a gente tem o nosso Criador e nós temos ainda o nosso Pai, né, que biologicamente nos gerou, que nos criou, que nos educou e assim por diante. E Cristo muitas vezes foi questionado sobre essa questão do amor. Numa das passagens bíblicas, a gente vê quando eles colocavam o amor como uma situação de poder e questionaram a ele se ele veio, né, dar tanta lição de amor. Como é que ele aceitava a situação dos seres humanos aqui terem que obedecer a ordens, né, de um império, de governantes, se aquilo também era uma situação de amor? E ele muito rapidamente respondeu, né, quem lembra daquela máxima, quando mostraram a moeda para ele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não que ele fosse a favor do poder romano, ele dizia que o amor estava muito acima do poder, né? Vou falar daqui um pouquinho do amor como verbo, do amor como caridade. Então o amor vai muito além do poder, mas ao mesmo tempo que ele questionava o poder, ele não questionava e nem desrespeitava aquele que representava o poder. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para os nossos dias, né? Então eu posso colocar assim, eu não concordo, eu não admiro e eu não quero violência. Mas eu não tenho que odiar quem por algum motivo cometeu algum crime, alguma violência. Porque essa pessoa, como nós, ela também é centelha divina, só que ela não soube usar do seu livre-arbítrio e cometeu alguma coisa que não foi legal. Então eu posso não gostar, não amar a situação, mas eu não transfiro isso para a pessoa, para a personificação. Eu posso não concordar com o que um governo, por exemplo, faz, e nem por isso eu tenho que sair por aí maldizendo, desrespeitando, né, o governo por causa disso. Então Cristo ele trouxe o tempo todo para nós que toda modificação que a gente quer ao nosso entorno é com amor que ela é feita. Então não é o troco na mesma moeda, não é a raiva com raiva, o ódio com ódio, mas toda e qualquer situação se resolveria com o amor. Então ele também era contra o poderio romano, ele também achava abusivo o poderio, mas em nenhum momento ele desrespeitou aquele poderio. E aí ele responde, né, às pessoas que o questionam, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se existiam leis que diziam que aquela moeda, né, que aquele imposto tinha que ser pago, que fosse pago. E um outro exemplo bonito que a gente encontra bastante, antes de falar um pouquinho mais do Espiritismo, foi Santo Agostinho, né? Que foi um dos seres que mais tentou descrever o amor.
Se a gente for buscar as obras, né, escritas após Santo Agostinho, são as obras mais sublimes, são as obras que mais trazem para pertinho da gente como vivenciar o amor. E eu escolhi alguns trechinhos aqui dele, de uma publicação que foi feita em 1999 na França pelo Reale. Então ele diz assim: ama e faze ao que queres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. O que isso quer dizer? Que quando nos relacionarmos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo o que nos rodeia. Então, Santo Agostinho, sem citar um evangelho espírita, sem citar a nossa doutrina, ele trouxe também para muito próximo da gente a questão do amor ser a causa. Então, tudo que nós formos fazer, se nós fizermos com amor, com certeza a gente erra menos, né? Claro que hoje, como eu falei na palestra do mês passado, a coisa está meio banalizada, né? Daqui a pouco tem gente que mata e fala que foi por amor. Mas se é um amor verdadeiro, se é um amor raciocinado, não vai fazer isso. E no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para nós que o amor é, na verdade, o grande mandamento. Enquanto nós temos aí em outras doutrinas ou vários mandamentos, como no catolicismo os 10 mandamentos, o Espiritismo resume, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque é a síntese. Se a gente for lembrar, né, dos outros mandamentos que muitos estudaram aqui quando em outra religião, quem ama não mata, quem ama não cobiça, quem ama não inveja e assim por diante. Então o amor é o cerne, o amor é o começo de tudo. E é tão forte esse tema do amor, trazendo para a nossa doutrina o amor como verbo, que é o que eu quero falar hoje, que a gente tem mais ou menos uns 3 capítulos no Evangelho só sobre isso. Então nós podemos pegar o nosso Evangelho e buscar toda a parte teórica sobre o amor também, né? Então a gente tem como buscar para poder aplicar. O nosso Evangelho, inclusive, ele coloca que o homem inicialmente, o que era? Instinto, né? Era senão instinto. E esse instinto que foi sendo evoluído, foi se elevando, em alguns momentos se elevando, em alguns momentos se corrompendo, mas esse instinto que foi lapidado, que foi saindo da sensação e chegando para a razão, é o que nós somos. Então, ao contrário do que muitas vezes, né, a poesia nos traz muito lindamente, o amor não é algo irracional. O amor não é algo apenas envolvendo um sentimento, né, uma parte aí do nosso cérebro. O amor é sim raciocinado. O amor faz parte da evolução intelectual do ser humano, com certeza, né? E aí é um exemplo que eu gosto de dizer de São Paulo, né? São Paulo dizia o tempo todo nas suas citações bíblicas que a maior de todas as virtudes que o ser humano pode ter é o amor. E aí, como trazer esse amor, então, para uma coisa mais concreta? No mês passado eu comentei um pouquinho, né, que quando a gente fala amor, em cada fase da vida acaba tendo um contexto, né? De repente se idealiza o amor como sendo algo apenas relacional, né? Alguma coisa física, um casamento, e o amor vai muito além disso, né? Então, o que a gente percebe nas nossas obras espíritas? Que o amor, na língua portuguesa, ele é um substantivo, e na língua portuguesa a gente fala que a ação é verbo. E o amor, ele também se torna verbo, mas não necessariamente conjugando a palavrinha amar. O amor se torna verbo através de uma outra palavra, que é a caridade. A caridade é o amor colocado em prática. É o amor que saiu de dentro do meu sentimento, que saiu de dentro da minha razão. Por que da razão? Porque é a razão que vai estabelecer como colocá-lo nessa prática, né? É pensando que eu vou agir, e aí ele se transforma em verbo como caridade. E o que é caridade? Então eu vou doar roupas, eu vou doar alimentos, Isso é caridade? Também. Também. Importantíssima também. Nós vivemos num mundo de matéria, então matéria também é caridade. Só que a caridade, ela vai muito além dessa matéria. Quando eu coloquei ali que o nosso mandamento, o nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a maior caridade é o amor ao próximo. Que próximo? Aquela pessoa que está mais perto de mim. Então, o amor sob a forma do respeito, o amor sob a forma de atitudes,
o amor sob a forma de perdão, tudo isso é amor. E aí tem alguns blogs espíritas na internet, e num deles tem um texto muito legal, onde o entrevistado foi questionado a ele como falar do amor, né, das formas mais práticas para levar a Deus. Como é que eu explico para uma pessoa orando, né? Mentalizando? Não, como é que eu transformo em prática? Eu gostei muito do texto que ele coloca assim, ó: ama a Deus de todo o coração e alma aquele que o reconhece como Pai misericordioso. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que reconhece a vida como dádiva de seu amor e um benefício de nosso progresso. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que faz da própria vida uma caminhada em sua direção, através das observâncias de suas leis perfeitas e imutáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra de sua bondade e agradecer diariamente por tudo o que Ele nos concede. Amar a Deus sobre todas as coisas é recorrer a Ele como amparo de nossas fraquezas. É também louvá-lo a cada instante como fonte de nossas alegrias e de nossa coragem diante dos desafios da vida. E amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é entender que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. Olha como fica ligado, né? As práticas que Cristo teve e aquela citação que eu falei de Santo Agostinho. Então, muito simples, se coloque no lugar do outro, né? A gente fica às vezes, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu deveria falar. Se coloque no lugar do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo é desejar aos outros tudo o que almejamos para nós e ficarmos felizes com suas conquistas e suas alegrias como se foram nós mesmos que a experimentássemos. Amar o próximo como a ti mesmo é consolar o irmão triste em suas dificuldades, dores e aflições, oferecendo o socorro que estiver ao nosso alcance. Amar ao próximo como a ti mesmo é colocarmos-nos no lugar do outro e dispensar-lhe as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos se estivéssemos naquela situação. Não se pode amar a Deus desprezando o próximo. Ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que demonstramos o nosso amor a Deus. Da mesma forma que ao ajudarmos uma criança, seus pais ficam gratos a nós, porque amando a criança, demonstramos amor por eles. E quais são os grandes desafios que a gente enfrenta hoje, então? São nessa prática. Ficar feliz com a felicidade do outro. Seja essa felicidade vinda, por exemplo, de alguém que conquistou algo que você queria e você não conseguiu, né? Seria você conseguir tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Seria você tentar sentir o que o outro sente em determinadas situações. Isso é o amor em prática. Isso também é caridade. Porque nós temos uma mania de ver tudo através do nosso ponto de vista, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase muito legal. Ele fala assim, que o ponto de vista é a vista só de um ponto. E o que é um ponto? É uma coisa tão pequena. Então a gente sempre coloca ali, né? Ai, mas se fosse comigo eu ia fazer. A gente não sabe se ia fazer. Então, se eu tenho como colocar esse amor em prática na caridade, eu tenho que começar, antes dessa questão material, a me trabalhar. A aceitar como caridade, ceder também o meu pensamento. Respeitar a posição do outro. Aceitar a posição do outro. E o nosso evangelho, como eu falei, ele tem 3 capítulos só sobre caridade. E tem um texto chamado Os Infortúnios Ocultos, que é no capítulo 13, item 4, que a minha opinião agora pessoal, ele é o mais perfeito, porque como fazer a caridade de forma que, como dizia Cristo, que não veja sua mão direita o que fez a esquerda. A que ponto desenvolvemos a caridade sem que ela seja vaidade? Sem que a gente precisa que alguém saiba o que nós fizemos, sem que a gente espere que alguém agradeça o que nós fizemos, né? Então, quanto mais a gente fica esperando do outro, mais decepções, mais frustrações nós vamos acumulando e, ao mesmo tempo, menos a gente está praticando a caridade. Porque você colocar a sua expectativa em cima de outro ser também é não exercitar amor. Isso é exercitar egoísmo. Ah, mas nem me agradeceu. Ah, mas nem... Por quê? Quando eu vou repetir aqui o que eu falei, colocarmos no lugar do outro e dispensar-lhes as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos a nós.
E dentro da doutrina espírita, nós temos alguns puxões de orelhas a tomar também. Porque a gente costuma usar de forma muito triste, vou falar para não falar uma coisa feia, a palavrinha evolução. É porque, sabe, cada religião significa que a pessoa está em um processo de evolução. Até aí, ótimo. E aí vem aquela segunda parte terrível. Porque nós espíritas já evoluímos. Opa, baixa essa mãozinha. Não existe hierarquia de evolução entre religiões. Quem criou esse ranking? Onde que foi dito que nós sabemos mais, ou que nós entendemos mais, ou que nós aplicamos mais? Não. Essa palavra evolução está sendo usada de uma forma caridade zero. Porque então, para a gente dizer que na nossa religião a gente tem uma evolução, a gente tem uma visão de tal forma, a gente está subestimando, a gente está dizendo que nas outras não há. E aí, gente, cadê a nossa caridade? Estamos em cada um num estágio de evolução, até aí beleza. Mas cada um de nós, e não um grupo religioso está no estágio X. Aqui dentro eu posso estar a que menos evoluiu de todo mundo aqui dentro. Eu posso ser a pessoa que menos conseguiu superar as vaidades, que menos conseguiu superar as paixões, que menos conseguiu superar os egoísmos. E aí? Não necessariamente a minha religião me coloque num ranking. E aí eu gosto muito desse texto, apaixonada por esse texto que eu vou falar agora do Evangelho, porque ele nos coloca isso. Quando nós falamos a palavra caridade, essa pureza da caridade, esse amor em movimento tem que partir primeiro de dentro da gente. Quantas vezes a gente acha que está ajudando alguém e a gente está sendo ajudado? Né? Quem daqui nunca teve uma experiência assim? De repente você sair de dentro da sua casa para fazer um favor, um auxílio para uma pessoa, e de repente tu volta tão melhor com aquilo, com uma energia tão boa. A caridade foi aquela pessoa que fez para nós. Foi aquela pessoa que nos permitiu estar ali naquele momento, dividindo aquela situação. Então esse texto dos infortúnios ocultos, eu acredito que a maioria conhece. Quem não conhece, vou convidar para chegar em casa e ler de novo em algum momento dessa semana, ter assim na cabeceira, porque ela coloca da forma mais sublime como nós devemos exercitar a caridade, independente de nós espíritas, nós cristãos, nós islâmicos, não importa, né? Como nós, seres humanos, seres em evolução, centelhas divinas, podemos fazer. Eu sempre falo que eu não vou ler, mas daí eu me emociono, daí eu pago o mico, então eu vou ficar olhando para baixo. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem, vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos, e à sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital, e durante esse tempo, a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte de sua família.
No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim, sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu, que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprenda a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. E é assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinada pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim como ela, falava Jesus. Então não importa a religião, não importa quem atender, importa o amor sendo colocado em prática. Não importa se um objeto, não importa se um abraço, não importa se um sorriso, importa o amor se tornando verbo. Porque se o amor não se torna verbo, ele é só mais uma palavra. É só mais um substantivo como tantos outros que a gente estuda. Cadeira, mesa, parede, teto, janela. Ele não vai fazer diferença. O amor só sai da palavra, do papel, quando ele recebe um significado com sentimento, com prática. E essa prática é o que o Evangelho nos coloca. Por isso aquela máxima, fora da caridade não há salvação. Não estamos dizendo para ninguém sair por aí doando tudo que tem, ficar descalço, Não. Cada um sabe aquilo que tem de bom e que pode entregar a alguém. Como foi hoje ainda foi comentado, foi solicitado um auxílio, calçados. Para muitas pessoas, um calçado é só um objeto ali no canto da casa. E que para outras vai fazer a diferença de poder sair de dentro de casa. Então, quando a gente consegue colocar em prática, a gente está realizando na forma de ação os ensinamentos que o nosso Cristo nos trouxe. Então, o amor nada é além disso. Tudo aquilo que a gente faz ao próximo com vontade, tudo aquilo que a gente faz ao próximo com carinho, tudo aquilo que a gente faz ao próximo acreditando que a gente está dando o melhor que a gente tem, é caridade. E aí, em função, vou voltar um pouquinho na palestra do mês passado, em função do sistema que a gente vive hoje, da organização que a gente vive hoje, como eu coloquei, Cristo também lá, que não gostava da forma que se organizava Roma, da forma que tinha o poder, mas ele queria que as pessoas se organizassem de forma diferente. Ele não faltou com respeito a César, ele não boicotou os impostos de César, porque existia uma lei que dizia que tinha que ter os impostos. Então a gente vai vivendo dentro de uma sociedade. E o que a gente tem que fazer? Da maneira melhor possível, modificar essa sociedade onde a gente vive.
Então, se a gente for observar, a cobrança que nós temos hoje é muito grande, né? E aí eu volto àquilo que eu estava falando no mês passado. De repente a gente chegar a essa época agora, é Copa. Onde está o nosso patriotismo? Só durante esses dias precisa? O nosso patriotismo não está necessariamente sentando em frente à TV para ver o jogo. O nosso patriotismo está também em lembrar que enquanto nós estamos sentados em frente a uma TV vendo um jogo, algumas pessoas estão pensando se vão ter algo para comer à noite. Algumas pessoas estão pensando que nem sabem direito o que é uma TV e um jogo, né? E aí a nossa mudança de atitude começa muito pequena e é uma corrente. O que Cristo nos propôs é tão prático, né? Quando a gente fala, e é tão difícil de fazer a nossa parte, foi uma corrente. Então, cada um fazendo um pouco, cada um mudando um pouco. Então, nós vemos numa sociedade hoje onde nós nos sentimos muitas vezes cobrados por termos determinadas coisas, né? Até um tempo atrás, a gente via um outro perfil. As pessoas muitas vezes se sentiam mal só quando não tinham. Então, me sinto envergonhada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não estava na palestra do mês passado, eu optei por pegar o tema amor e dividi-lo em 3 partes. E aí no mês passado a gente falou um pouquinho sobre o amor desde a parte histórica, um pouquinho lá de Grécia, né? Os conceitos que foram sendo dados ao amor no decorrer da história, ao amor que chegou para nós nos últimos séculos também com outros sentidos, né? A questão da mídia, a questão do patriotismo sendo um sentimento coadjuvante de amor e assim por diante. Então hoje eu vou abordar esse mesmo tema, que é o amor e suas dimensões, que só vai terminar no mês que vem, com o amor incondicional, e vou falar um pouquinho para vocês do amor dentro da doutrina espírita, né? Claro que, como eu já falei no mês passado, o amor é amor. A gente às vezes perde muito tempo tentando uma definição e o amor não foi feito para ser definido, ele foi feito para ser sentido e aplicado. E no mês passado ficou um pouquinho mais teórico, né, para buscar todos aqueles conceitos. E aí eu falei que nesse mês, como eu ia trazer um pouquinho para mais perto da gente, eu trouxe várias ilustrações assim para a gente deixar um pouquinho mais próximo. Só para relembrar então, que a gente terminou falando no mês passado, que dentro da nossa doutrina, como em tantas outras no cristianismo, nós temos Cristo como um grande ícone de amor. Né? Foi um ser bastante iluminado que conseguiu trazer muito mais para a prática, muito mais para perto da gente, o que é esse substantivo, né? Amor. E ele foi o mais elevado espírito que veio com essa missão de disseminar o amor. Então ele já começa a sua história trazendo o amor como uma coisa tão sublime que o amor ele é partilhado. O amor é uma coisa que não tem problema em ser dividido, ele não perde quantidade, ele não perde tamanho. Então Cristo tinha todo o seu amor e devoção ao seu Pai, o nosso Criador, como ele também tinha todo o seu amor, devoção e respeito ao seu pai José, que foi o pai da terra, né, que ele teve. Como conosco acontece também, a gente tem o nosso Criador e nós temos ainda o nosso Pai, né, que biologicamente nos gerou, que nos criou, que nos educou e assim por diante. E Cristo muitas vezes foi questionado sobre essa questão do amor. Numa das passagens bíblicas, a gente vê quando eles colocavam o amor como uma situação de poder e questionaram a ele se ele veio, né, dar tanta lição de amor, como é que ele aceitava a situação dos seres humanos aqui terem que obedecer a ordens, né, de um império, de governantes, se aquilo também era uma situação de amor. E ele muito rapidamente respondeu, né, quem lembra daquela máxima, quando mostraram a moeda para ele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não que ele fosse a favor do poder romano. Ele dizia que o amor estava muito acima do poder. Né? Vou falar daqui um pouquinho do amor como verbo, do amor como caridade. Então o amor vai muito além do poder. Mas, ao mesmo tempo que ele questionava o poder, ele não questionava e nem desrespeitava aquele que representava o poder. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para os nossos dias, né? Então eu posso colocar assim, eu não concordo, eu não admiro e eu não quero violência.
mas eu não tenho que odiar quem por algum motivo cometeu algum crime, alguma violência. Porque essa pessoa, como nós, ela também é centelha divina, só que ela não soube usar do seu livre-arbítrio e cometeu alguma coisa que não foi legal. Então eu posso não gostar, não amar a situação, mas eu não transfiro isso para a pessoa, para a personificação. Eu posso não concordar com o que um governo, por exemplo, faz, e nem por isso eu tenho que sair por aí maldizendo, desrespeitando, né, o governo por causa disso. Então Cristo ele trouxe o tempo todo para nós que toda modificação que a gente quer ao nosso entorno é com amor que ela é feita. Então não é o troco na mesma moeda, não é a raiva com raiva, o ódio com ódio, mas toda e qualquer situação se resolveria com o amor. Então ele também era contra o poderio romano, ele também achava abusivo o poderio, mas em nenhum momento ele desrespeitou aquele poderio. E aí ele responde, né, às pessoas que o questionam: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se existiam leis que diziam que aquela moeda, né, que aquele imposto tinha que ser pago, que fosse pago. E um outro exemplo bonito que a gente encontra bastante, antes de falar um pouquinho mais do Espiritismo, foi Santo Agostinho, né? Que foi um dos seres que mais tentou descrever o amor. Se a gente for buscar as obras, né, escritas após Santo Agostinho, são as obras mais sublimes, são as obras que mais trazem para pertinho da gente como vivenciar o amor. E eu escolhi alguns trechinhos aqui dele, de uma publicação que foi feita em 1999 na França pelo Reale. Então ele diz assim: ama e faze ao que queres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. O que isso quer dizer? Que quando nos relacionarmos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo o que nos rodeia. Então Santo Agostinho, sem citar um evangelho espírita, sem citar a nossa doutrina, ele trouxe também para muito próximo da gente a questão do amor ser a causa. Então tudo que nós formos fazer, se nós fizermos com amor, com certeza a gente erra menos, né? Claro que hoje, como eu falei na palestra do mês passado, a coisa está meio banalizada, né? Daqui a pouco tem gente que mata e fala que foi por amor. Mas se é um amor verdadeiro, se é um amor raciocinado, não vai fazer isso. E no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para nós que o amor é, na verdade, o grande mandamento. Enquanto nós temos aí em outras doutrinas vários mandamentos, como no catolicismo os 10 mandamentos, o Espiritismo resume, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque é a síntese. Se a gente for lembrar, né, dos outros mandamentos que muitos estudaram aqui quando em outra religião, quem ama não mata, quem ama não cobiça, quem ama não inveja e assim por diante. Então o amor é o cerne, o amor é o começo de tudo. E é tão forte esse tema do amor, trazendo para a nossa doutrina o amor como verbo, que é o que eu quero falar hoje, que a gente tem mais ou menos uns 3 capítulos no Evangelho só sobre isso. Então nós podemos pegar o nosso Evangelho e buscar toda a parte teórica sobre o amor também, né? Então a gente tem como buscar para poder aplicar. O nosso Evangelho, inclusive, ele coloca que o homem inicialmente, o que era? Instinto, né? Era senão instinto. E esse instinto que foi sendo evoluído, foi se elevando, em alguns momentos se elevando, em alguns momentos se corrompendo, mas esse instinto que foi lapidado, que foi saindo da sensação e chegando para a razão, é o que nós somos. Então, ao contrário do que muitas vezes, né, a poesia nos traz muito lindamente, o amor não é algo irracional. O amor não é algo apenas envolvendo um sentimento, né, uma parte aí do nosso cérebro. O amor é sim raciocinado. O amor faz parte da evolução intelectual do ser humano, com certeza, né? E aí é um exemplo que eu gosto de dizer de São Paulo, né? São Paulo dizia o tempo todo nas suas citações bíblicas que a maior de todas as virtudes que o ser humano pode ter é o amor. E aí, como trazer esse amor, então, para uma coisa mais concreta? No mês passado eu comentei um pouquinho, né, que quando a gente fala amor, em cada fase da vida acaba tendo um contexto, né? De repente se idealiza o amor como sendo algo apenas relacional, né? Alguma coisa
física, um casamento, e o amor vai muito além disso, né? Então o que a gente percebe nas nossas obras espíritas? Que o amor, na língua portuguesa, ele é um substantivo, e na língua portuguesa a gente fala que a ação é verbo. E o amor, ele também se torna verbo, mas não necessariamente conjugando a palavrinha amar. O amor se torna verbo através de uma outra palavra, que é a caridade. A caridade é o amor colocado em prática. É o amor que saiu de dentro do meu sentimento, que saiu de dentro da minha razão. Por que da razão? Porque é a razão que vai estabelecer como colocá-lo nessa prática, né? É pensando que eu vou agir, e aí ele se transforma em verbo como caridade. E o que é caridade? Ah, então eu vou doar roupas, eu vou doar alimentos, Isso é caridade? Também. Também. Importantíssima também. Nós vivemos num mundo de matéria, então matéria também é caridade. Só que a caridade, ela vai muito além dessa matéria. Quando eu coloquei ali que o nosso mandamento, o nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a maior caridade é o amor ao próximo. Que próximo? Aquela pessoa que está mais perto de mim. Então, o amor sob a forma do respeito, o amor sob a forma de atitudes, o amor sob a forma de perdão, tudo isso é amor. E aí tem alguns blogs espíritas na internet, e num deles tem um texto muito legal, onde o entrevistado foi questionado a ele como falar do amor, né, das formas mais práticas para levar a Deus. Como é que eu explico para uma pessoa orando, né? Mentalizando? Não, como é que eu transformo em prática? Eu gostei muito do texto que ele coloca assim, ó. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que o reconhece como Pai misericordioso. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que reconhece a vida como dádiva de seu amor e um benefício de nosso progresso. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que faz da própria vida uma caminhada em sua direção, através das observâncias de suas leis perfeitas e imutáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra de sua bondade e agradecer diariamente por tudo o que Ele nos concede. Amar a Deus sobre todas as coisas é recorrer a Ele como amparo de nossas fraquezas. É também louvá-lo a cada instante como fonte de nossas alegrias e de nossa coragem diante dos desafios da vida. E amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é entender que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. Olha como fica ligado, né? As práticas que Cristo teve e aquela citação que eu falei de Santo Agostinho. Então, muito simples, se coloque no lugar do outro, né? A gente fica às vezes, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, não sei o que eu deveria falar. Se coloque no lugar do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo é desejar aos outros tudo o que almejamos para nós e ficarmos felizes com suas conquistas e suas alegrias como se foram nós mesmos que a experimentássemos. Amar o próximo como a ti mesmo é consolar o irmão triste em suas dificuldades, dores e aflições, oferecendo o socorro que estiver ao nosso alcance. Amar ao próximo como a ti mesmo é colocarmos-nos no lugar do outro e dispensar-lhe as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos se estivéssemos naquela situação. Não se pode amar a Deus desprezando o próximo. Ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que demonstramos o nosso amor a Deus. Da mesma forma que ao ajudarmos uma criança, seus pais ficam gratos a nós, porque amando a criança, demonstramos amor por eles. E quais são os grandes desafios que a gente enfrenta hoje, então? São nessa prática. Ficar feliz com a felicidade do outro. Seja essa felicidade vinda, por exemplo, de alguém que conquistou algo que você queria e você não conseguiu, né? Seria você conseguir tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Seria você tentar sentir o que o outro sente em determinadas situações. Isso é o amor em prática. Isso também é caridade. Porque nós temos uma mania de ver tudo através do nosso ponto de vista, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase muito legal. Ele fala assim, que o ponto de vista é a vista só de um ponto. E o que é um ponto? É uma coisa tão pequena. Então a gente sempre coloca ali, né? Ai, mas se fosse comigo eu ia fazer. A gente não sabe se ia fazer.
Então, se eu tenho como colocar esse amor em prática na caridade, eu tenho que começar, antes dessa questão material, a me trabalhar, a aceitar como caridade, ceder também o meu pensamento, respeitar a posição do outro, aceitar a posição do outro. E o nosso evangelho, como eu falei, ele tem 3 capítulos só sobre caridade. E tem um texto chamado Os Infortúnios Ocultos, que é no capítulo 13, item 4, que a minha opinião agora pessoal, ele é o mais perfeito, porque como fazer a caridade de forma que, como dizia Cristo, que não veja sua mão direita o que fez a esquerda. A que ponto desenvolvemos a caridade sem que ela seja vaidade? Sem que a gente precisa que alguém saiba o que nós fizemos, sem que a gente espere que alguém agradeça o que nós fizemos, né? Então, quanto mais a gente fica esperando do outro, mais decepções, mais frustrações nós vamos acumulando e, ao mesmo tempo, menos a gente está praticando a caridade. Porque você colocar a sua expectativa em cima de outro ser também é não exercitar amor. Isso é exercitar egoísmo. Ah, mas nem me agradeceu. Ah, mas nem... Por quê? Quando eu vou repetir aqui o que eu falei, colocar-nos no lugar do outro e dispensar-lhes as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos a nós. E dentro da doutrina espírita, nós temos alguns puxões de orelhas a tomar também. Porque a gente costuma usar de forma muito triste, vou falar para não falar uma coisa feia, a palavrinha evolução. Porque sabe, cada religião significa que a pessoa está em um processo de evolução. Até aí, ótimo. E aí vem aquela segunda parte terrível. Porque nós espíritas já evoluímos. Opa, baixa essa mãozinha. Não existe hierarquia de evolução entre religiões. Quem criou esse ranking? Onde que foi dito que nós sabemos mais, ou que nós entendemos mais, ou que nós aplicamos mais? Não. Essa palavra evolução está sendo usada de uma forma caridade zero. Porque então, para a gente dizer que na nossa religião a gente tem uma evolução, a gente tem uma visão de tal forma, a gente está subestimando, a gente está dizendo que nas outras não há. E aí, gente, cadê a nossa caridade? Estamos em cada um num estágio de evolução, até aí beleza. Mas cada um de nós, e não um grupo religioso está no estágio X. Aqui dentro eu posso estar que menos evoluiu de todo mundo aqui dentro. Eu posso ser a pessoa que menos conseguiu superar as vaidades, que menos conseguiu superar as paixões, que menos conseguiu superar os egoísmos. E aí? Não necessariamente a minha religião me coloque num ranking. E aí eu gosto muito desse texto, apaixonada por esse texto que eu vou falar agora do Evangelho, porque ele nos coloca isso. Quando nós falamos a palavra caridade, essa pureza da caridade, esse amor em movimento tem que partir primeiro de dentro da gente. Quantas vezes a gente acha que está ajudando alguém e a gente está sendo ajudado? Né? Quem daqui nunca teve uma experiência assim? De repente você sair de dentro da sua casa para fazer um favor, um auxílio para uma pessoa, e de repente tu volta tão melhor com aquilo, com uma energia tão boa. A caridade foi aquela pessoa que fez para nós. Foi aquela pessoa que nos permitiu estar ali naquele momento, dividindo aquela situação. Então esse texto dos infortúnios ocultos, eu acredito que a maioria conhece. Quem não conhece, vou convidar para chegar em casa e ler de novo em algum momento dessa semana, ter assim na cabeceira, porque ela coloca da forma mais sublime como nós devemos exercitar a caridade, independente de nós espíritas, nós cristãos, nós islâmicos, não importa, né? Como nós, seres humanos, seres em evolução, centelhas divinas, podemos fazer. Eu sempre falo que eu não vou ler, mas daí eu me emociono, daí eu pago o mico, então eu vou ficar olhando para baixo. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir,
sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem, vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos, e à sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital, e durante esse tempo, a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte de sua família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim, sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu, que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprenda a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. E é assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinada pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim como ela, falava Jesus. Então não importa a religião, não importa a quem atender, importa o amor sendo colocado em prática. Não importa se um objeto, não importa se um abraço, não importa se um sorriso, importa o amor se tornando verbo. Porque se o amor não se torna verbo, ele é só mais uma palavra. É só mais um substantivo como tantos outros que a gente estuda. Cadeira, mesa, parede, teto, janela. Ele não vai fazer diferença. O amor só sai da palavra, do papel, quando ele recebe um significado com sentimento, com prática. E essa prática é o que o Evangelho nos coloca.
Por isso aquela máxima, fora da caridade não há salvação. Não estamos dizendo para ninguém sair por aí doando tudo que tem, ficar descalço, não. Cada um sabe aquilo que tem de bom e que pode entregar a alguém. Né? Como foi hoje ainda foi comentado, foi solicitado um auxílio, né? Calçados. Para muitas pessoas, um calçado é só um objeto que está ali no canto da casa. E que para outras vai fazer a diferença de poder sair de dentro de casa. Então, quando a gente consegue colocar em prática, a gente está realizando na forma de ação os ensinamentos que o nosso Cristo nos trouxe. Então, o amor nada é além disso. Tudo aquilo que a gente faz ao próximo com vontade, tudo aquilo que a gente faz ao próximo com carinho, tudo aquilo que a gente faz ao próximo acreditando que a gente está dando o melhor que a gente tem, é caridade. E aí, em função, vou voltar um pouquinho na palestra do mês passado, em função do sistema que a gente vive hoje, né, da organização que a gente vive hoje, como eu coloquei, Cristo também lá não gostava, né, da forma que se organizava Roma, da forma que tinha o poder, mas ele queria que as pessoas se organizassem de forma diferente. Ele não faltou com respeito a César, ele não boicotou os impostos de César, porque existia uma lei que dizia que tinha que ter os impostos. Então a gente vai vivendo dentro de uma sociedade. E o que a gente tem que fazer? Da maneira melhor possível, modificar essa sociedade onde a gente vive. Então, se a gente for observar, a cobrança que nós temos hoje é muito grande, né? E aí eu volto àquilo que eu estava falando no mês passado. De repente, a gente chega a essa época agora, é Copa. Onde está o nosso patriotismo? Só durante esses dias precisa? O nosso patriotismo não está necessariamente sentando em frente à TV para ver o jogo. Nosso patriotismo está também em lembrar que enquanto nós estamos sentados em frente a uma TV vendo um jogo, algumas pessoas estão pensando se vão ter algo para comer à noite. Algumas pessoas estão pensando que nem sabem direito o que é uma TV e um jogo, né? E aí a nossa mudança de atitude começa muito pequena e é uma corrente. O que Cristo nos propôs é tão prático, né? Quando a gente fala, é tão difícil de fazer a nossa parte, foi uma corrente. Então, cada um fazendo um pouco, cada um mudando um pouco. Então, nós vemos numa sociedade hoje onde nós nos sentimos muitas vezes cobrados por termos determinadas coisas, né? Até um tempo atrás, a gente via um outro perfil. As pessoas muitas vezes se sentiam mal só quando não tinham. Então, me sinto envergonhada de entrar numa loja porque não estou bem vestida. E hoje, de repente, a coisa foi tomando um direcionamento que, se a gente não cuidar, a gente se sente culpado por conseguir algumas coisas, né? De repente, a gente faz interpretações erradas de obras e aí coloca, meu Deus, mas eu li numa determinada obra cristã que então não entra um rico no céu, então o que eu faço? Eu dou tudo que eu tenho? Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que doar aquilo que nós temos de melhor. Seja alguma coisa material, ou seja o auxílio e a educação e a ajuda para que outro conquiste aquilo também, mas por mérito seu. Quando eu li esse trecho aqui que eu gosto dos infortúnios ocultos, né, essa mãe deixa muito claro. De nada adiantaria ela pegar um objeto e dar para a filha dela e dizer, olha, vai lá e doa. O que ela estava ensinando para essa menina? Não, o importante é aparecer para alguém, né? Alguém vê que você deu, mas aquilo não era teu. Então ela coloca para sua filha, vai fazer roupinhas, vai aprender a costurar, vai aprender a trabalhar em alguma coisa, e aí você está dando. Então nós temos que, dentro do nosso dia a dia, fazer a nossa prática do bem. Mas também fazer a nossa prática do bem conosco. Conosco. Né? Nos respeitando, nos gostando, nos aceitando. Trabalhando para adquirir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, não vivendo para adquirir, é diferente, né? Quantas vezes trabalhando para ter o alimento, mas não viver para ficar comprando o alimento, e sim ter também o seu momento de consumir esse alimento. Então a gente também não pode permitir que nessa nova visão que está sendo colocada na sociedade, a gente se sinta culpado. Hoje, às vezes, se a gente não cuidar, a gente sente culpa por ter lazer. Nossa, como é que eu vou chegar na minha empresa na segunda-feira e vou contar que eu passei o domingo inteiro caminhando na praia? Vão achar que eu sou uma maluca. Como é que eu vou chegar e vou dizer que eu dormi ontem? Não é isso. Cada coisa tem o seu tempo. Agora,
mesmo nesse meu momento de lazer, eu também posso estar exercitando sim esse amor, eu posso estar praticando esse amor, né? Dividindo com outras pessoas esse momento, conversando com outras pessoas. O que a gente tem que cuidar dentro do nosso dia a dia além dessa coisa que eu falei já no mês passado, da gente também não entrar nessas febres, nesses modismos, porque modismos passam. As crianças, né, sejam das creches, dos asilos, as ONGs, elas não existem só durante a Páscoa, só durante o Natal, né? Não, elas existem o ano inteiro. Então a gente daqui a pouco tem que cuidar, porque a gente entra em modismo. Então no Natal, para eu me sentir menos culpado, porque eu gastei horrores num monte de coisa, então eu vou lá, vou pegar uma caixa de brinquedo e vou levar numa creche. E o resto do ano, essas crianças são abduzidas, não estão ali, não precisam de nada. Então durante o ano todo eu posso fazer o meu agradecimento. Durante o ano todo eu posso estar praticando essa minha caridade. E não no modismo, porque modismos passam. Modismos vão além. Uma outra questão importante é quando a gente busca, né, essa questão do próximo, que é o que eu ia falar agora há pouco, eu até me perdi aqui, que lembrei do exemplo das datas. A gente também não pode ser um irrigador de grama, né? O irrigador de grama, ele consegue jorrar água a metros e metros de distância. Mas muitos irrigadores, no local onde eles estão colocados, quando a gente tira, está seco. Muitos irrigadores são assim, porque o objetivo é a longa. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.